Existem momentos em que tudo se parte, não com gritos, não com mágoas, mas com um silêncio diferente. Um silêncio que fala mais do que qualquer rompimento declarado. É a alma despertando, e ao despertar, ela já não tolera o que antes aceitava sem pensar. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o tornar-se quem se é, exige um rompimento com as máscaras. E quando isso acontece, as relações que se sustentavam em personagens começam a ruir. Você começa a ver com outros olhos, percebe gestos que antes não via, escuta silêncios que antes ignorava, sente no corpo o peso de se manter em lugares onde sua alma já não respira. E então, os vínculos começam a se dissolver, sem drama, sem vingança, mas com lucidez. Aquela amizade que parecia eterna se afasta. Aquele amor que prometia tudo já não te reconhece. Aquele ambiente onde você ria agora te deixa exausto. Não porque alguém mudou de repente, mas porque você acordou. E ao acordar percebeu. Muito do que você chamava de afeto era acordo inconsciente de sobrevivência. E a alma desperta não sobrevive. Ela vive. Ela exige presença, exige verdade, exige escuta. E por isso, ela incomoda. Quem te amava adormecido talvez não saiba amar quem você está se tornando. Porque o novo você já não finge, já não se adapta para agradar, já não sorri para evitar conflitos. O novo você escolhe o silêncio em vez da performance, a solitude em vez da companhia sufocante, a presença real em vez do aplauso vazio. E isso desorganiza. Desorganiza o sistema antigo que te reconhecia pelo que você fazia, não pelo que você era. Desorganiza as relações que se sustentavam na sua ausência. Desorganiza a estrutura onde ser inteiro era perigoso demais. E você começa a se recolher, não por desprezo, mas por respeito. Respeito à própria alma que, agora desperta, exige espaço para respirar. Você sente que não dá mais. Não dá para ouvir o que fere. Não dá para sorrir quando a alma chora. Não dá para ficar onde se exige que você volte a dormir. E essa saída é cura. Mesmo que doa. Mesmo que pareça ingratidão aos olhos de quem não compreende. Mesmo que pareça egoísmo aos que queriam a versão adormecida de você. Você sabe, não está perdendo ninguém. Está voltando para si. E nesse retorno, o silêncio é inevitável. Porque não há muito o que explicar. Não há manual para o que você está sentindo. Não há palavras para quem ainda está preso ao mesmo papel. A alma que acorda comunica com vibração. E essa vibração desprograma. Ela tira máscaras. Ela revela. Ela desmonta. E o que não for real não resiste. Quando a alma acorda, não há alarde. Há silêncio. Há distância. Há presença. E essa nova presença já não aceita mais se perder em promessas que nunca foram inteiras. Você começa a escutar a si mesmo com mais nitidez. Percebe que por muito tempo, o que você chamava de afeto era esforço. Um esforço para caber, para ser entendido, para não ser deixado. Mas agora, algo em você escolheu parar de se moldar. Carl Jung dizia que o encontro com o inconsciente é, antes de tudo, um confronto com a verdade. E a verdade não grita, ela desmonta. Ela entra em silêncio e retira o que não é dela. Ela não precisa justificar o que desmorona, apenas revela que nunca foi sólido. Você começa a sentir na pele que há relações que só sobreviviam porque você permanecia anestesiado, porque você evitava conflitos, porque você se fazia de pequeno, porque você apagava partes suas para manter o laço. E agora não dá mais. A alma desperta pede inteireza, e a inteireza cobra. Ela cobra lucidez onde antes havia repetição. Cobra presença onde antes havia encenação. Cobra profundidade onde antes bastava a superfície. E o mundo começa a reagir. Alguns te afastam sem entender. Outros te julgam sem escutar. Alguns ainda tentam te trazer de volta para o antigo papel, aquele que era confortável para eles. Mas você já não cabe, já não se encaixa, já não retorna. E não por orgulho, mas por cura. Você já sabe o custo de se abandonar. Para manter vínculos.
Já provou o gosto amargo de ser amado por uma versão sua que não era inteira, e agora prefere o silêncio da verdade à companhia do autoesquecimento. Você começa a notar como sua nova vibração seleciona. Ambientes que antes eram um acolhimento agora parecem ruído. Conversas que antes eram prazerosas agora soam rasas. Rostos familiares te olham como se perguntassem: o que houve com você? E você, em silêncio, responde: eu acordei. E com esse despertar, você entende que o fim de certas relações não é um castigo, é um realinhamento. A vida te retirando de lugares que não nutrem mais sua alma. É o universo com compaixão dizendo: agora é hora de seguir. E você segue, com dor sim, mas com leveza. Porque a dor da perda é menor do que o peso de viver dormindo. E essa leveza nova é semente. Semente de relações reais. Semente de vínculos onde você não precisa se esconder para ser amado. E quando esse tipo de conexão chega, você reconhece. O olhar é diferente. Não pede nada. Reconhece. Não exige nada. Acolhe. Não mede. Escuta. Essas novas relações não querem te moldar. Querem te acompanhar. Querem crescer contigo. Querem dançar com a sua luz e aprender com a sua sombra. E aí você entende. Os laços que morrem com o despertar dão lugar aos laços que têm raiz. Você passa a perceber que existe um tipo de solidão que não é vazia. É fértil, porque ela nasce não da ausência de pessoas, mas da ausência de disfarces. É o espaço sagrado entre o que partiu e o que ainda está por vir. Carl Jung dizia que a solidão não é quando ninguém está por perto, mas quando o que é essencial não encontra espelho. E de fato, quando a alma acorda, ela precisa de silêncio para reorganizar os móveis da casa interna. Precisa de distância para reaprender a ouvir a própria música. Precisa de tempo para reconhecer sua nova frequência. E nesse tempo muitos se afastam. Alguns se calam, outros se ofendem com a sua ausência. Mas você sabe, não é ausência, é presença em outro nível. Presença que exige menos palavras e mais verdade, menos laços e mais conexão, menos rotina e mais sintonia. E nesse novo espaço interno, você começa a se ver com mais ternura. Percebe o quanto se adaptou, o quanto suportou, o quanto cedeu. Mas agora não há mais espaço para essas negociações internas. Você já não quer amar por medo da solidão, já não quer aceitar por gratidão ao passado, já não quer fingir que está tudo bem para preservar uma imagem que te esvazia. Você quer o real, o amor que te vê, a amizade que te escuta, a presença que não te pede para voltar a dormir. E enquanto esses novos laços não chegam, você se sustenta, porque agora você aprendeu a se nutrir, aprendeu a encontrar abrigo dentro, aprendeu que a presença mais importante é a sua. A alma desperta, vive a dor da separação, mas também vive o milagre da reconstrução. Ela começa a refazer a vida com outros materiais, com silêncio, com presença, com simplicidade. As conversas mudam. Você já não se interessa por debates, quer trocas, já não quer provar seu ponto, quer se reconhecer no outro, quer que o encontro seja templo, não campo de batalha. Você começa a perceber que a alma desperta caminha mais leve, mas também mais firme. Ela sabe onde não deve mais voltar, sabe o que não pode mais aceitar, sabe o que não negocia mais, a própria verdade. E é por isso que tantas relações morrem nesse processo. Elas não suportam a ausência de personagens. Elas exigem que você volte ao papel antigo, e você já não pode mais. Não porque não queira, mas porque não cabe mais. A alma, uma vez acordada, não se encaixa novamente no molde. Ela rompe, ela renasce, ela exige céu aberto, não gaiola dourada. E nesse renascimento, tudo muda. Você começa a enxergar que o amor real começa onde termina o medo, que os vínculos reais se sustentam na liberdade, que os encontros verdadeiros não precisam de esforço, precisam de verdade, e tudo que não for isso vai se dissolvendo, com delicadeza, com silêncio, com gratidão. E então, você olha ao redor e vê menos gente, mas sente mais presença, menos barulho, mas mais verdade,
menos promessas, mas mais raízes. A alma, agora desperta, não precisa de multidão, precisa de vibração compatível. Ela não busca mais ser aceita, busca ser reconhecida. E esse reconhecimento não acontece em palavras, acontece no olhar que acolhe, no toque que não cobra, no silêncio que nutre. Carl Jung dizia que não há despertar sem dor, mas que esse processo nos conduz à inteireza. E é isso que você está sentindo agora, a inteireza de ser quem é, mesmo que isso tenha custado algumas ausências. Você começa a amar diferente, não por carência, mas por ressonância. Começa a escolher com calma, a falar com intenção, a dizer não com firmeza, a dizer sim com o corpo inteiro. E tudo ao seu redor começa a se reorganizar de acordo com essa nova vibração. O que era laço frouxo se desfaz. O que era presença condicionada se afasta. O que era cenário montado desmorona. E o que fica é raiz, é presença verdadeira, é vínculo que cresce junto, que acolhe o novo você, não com medo, mas com honra. Você aprende que a solidão que vem com o despertar é semente de um novo tipo de amor, um amor sem moldes, sem exigências, sem personagens. Um amor que não te pede para se encaixar, mas te celebra por ser exatamente quem é. E aí o ciclo se fecha. Você se lembra de tudo o que perdeu. E com os olhos cheios d'água, percebe o tanto que ganhou. Ganhou espaço, ganhou clareza, ganhou sua própria companhia, ganhou o sagrado silêncio da alma que encontrou. Casa em si mesma. Você já não vive para manter o que era. Agora você vive para sustentar o que é. E nessa nova vida você carrega menos, mas ama mais. Ama com consciência, ama com corpo, ama com liberdade. Porque agora você entendeu. Quando a alma acorda, o que morre são apenas os personagens. O amor verdadeiro permanece.